Em 1974, uma garotinha de apenas 12 anos de idade começou a viver um dos seus piores pesadelos. Ela foi sedada e quando ela acordou, ela estava com os pés e as mãos amarradas em uma cama e escutando uma gravação de uma fita que diziam ser alienígenas e que lhe davam ordens para manter relações sexuais com um homem. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu falo de crimes, assassinos em séries, crimes americanos, crimes que inspiraram filmes. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, eu te convido a se inscrever no meu canal e também já deixa o like no vídeo e também alguma sugestão no comentário. Toda terça e sexta-feira, às 18 horas, eu trago vídeo novo e também nas minhas redes sociais eu posto resumos dos vídeos que eu coloco aqui no YouTube. Então, se você quer ver um resuminho do vídeo, é só me seguir nas minhas redes sociais que lá eu coloco tudo. O vídeo de hoje é um assunto bem bizarro e também muito complexo que envolve abuso sexual. Então, assim, é um assunto assim bem delicado para algumas pessoas. Então, se esse assunto te traz algum certo tipo de desconforto, eu te digo para não assistir. Mas se você acha que tá bem psicologicamente para esse tipo de assunto, vamos começar o vídeo, porque ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Jane Jane Broberg nasceu no dia 31 de julho de 1962, na cidade de Pocatello, Idaho, nos Estados Unidos. Ela era filha de Bob Broberg, que era dono de uma floricultura, e sua mãe se chamava Mary Ann Broberg, que era apenas uma doméstica. Ela também tinha 2 irmãs mais novas, que se chamava Karen e Susan. Na época, a cidade de Pocatello só tinha apenas 26 mil habitantes e, por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhecia e também a cidade era bastante segura, onde as crianças podiam ficar na rua até tarde da noite e também as crianças podiam dormir uma na casa da outra e os vizinhos se conheciam, um frequentava a casa do outro, participava de aniversário, eventos sociais e também se conhecia através da igreja. Então, enquanto a família Broberg estava frequentando a igreja no ano de 1972, eles acabaram conhecendo a família Bertoldi, que era composta por o Robert Bertoldi, seus 5 filhos e sua esposa. Robert Bertoldi era um homem assim bem-humorado, daquele tipo de homem assim, de família mesmo, de igreja. Então todo mundo confiava nele porque ele passava assim uma vibe bem cativante, bem confiante. Então, por ele ser bem-humorado e também por apresentar ser essa pessoa de bem, a família Broberg acabou se familiarizando com a família dele. Então, a partir daí começou uma grande amizade. Era bem comum a família Broberg e a família Bertoldi viajar juntos, jantar juntos. Então, era como se a família fosse mais do que amigos, era como se a família Bertoldi fizesse parte da família Broberg. Robert não ganhou sua amizade de Bob e Mary Ann, ele também acabou ganhando a amizade das 3 filhas do casal, tanto que as meninas tratavam ele como apelido carinhoso, ele chamava ele de B, ou então eles chamavam Robert de pai. Com esse excesso de confiança que Bob e a Mary Ann tinham no Robert, o Robert acabou identificando uma certa vulnerabilidade no relacionamento do casal, já que a Mary Ann e o Bob já estavam 13 anos juntos e a relação dos dois já estava assim bastante desgastada. E por Robert ser um amigo da família e eles confiavam nele, Bob começou a desabafar com ele e também procurar alguns conselhos. O Robert já demonstrava uma personalidade manipuladora, tanto que em um dos passeios que ele teve com Bob, ele convenceu Bob a cometer um ato sexual. Eles começaram a se masturbar e ele disse que aquele ato era para ele poder esquentar a relação com a Mary Ann, só que eu não consegui achar a relação disso com a relação que ele tinha com a esposa dele. Não sei como foi que ele convenceu o Bob de que isso traria algum benefício para o casamento dele, só que por ele ser bastante manipulador e também convencer nas palavras as pessoas, ele acabou convencendo o Bob a fazer isso. O seu jeito manipulador
não só influenciou Bob, mas também começou a influenciar a Mary Ann. Ele tinha acesso livre à casa, então toda vida que ele ia visitar a casa, ele sempre dava umas investidas na Mary Ann, ficava paquerando, soltando elogio. E uma dessas paqueras, a Mary Ann acabou beijando o Robert. Só que esse plano do Robert não tinha nada a ver em acabar com o relacionamento do casal. A única coisa que ele queria era conquistar a confiança dos pais, a confiança da Mary Ann e do Bob, para poder chegar em uma de suas filhas, que é justamente a Jean Broberg, que era a mais velha. Desde o primeiro dia que o Robert viu a Jean na igreja, ele começou uma obsessão por ela e o único objetivo que ele tinha de se aproximar da família era só ficar junto com a Jean. Parte do seu plano já tinha dado início. Robert frequentava a casa do casal e ele tinha acesso até os quartos das meninas. A Jean e a Karen, ela dividia um quarto que era uma espécie de porão. As duas dividiam esse porão e Robert deu a ideia de passar um muro no quarto, dividir os quartos, para cada uma das meninas ter a sua privacidade. Então os pais dela viu esse ato como se fosse de amizade, de cuidado, mas na verdade o Robert queria ter uma privacidade com a Jean. No dia 17 de outubro de 1974, Robert levou a Jean para um passeio e ele levou ela sem avisar ninguém. Simplesmente ele disse que ia levar ela para passear a cavalo e ela acabou indo com ele. Assim que o Robert entrou no carro, ele deu uns comprimidos a Jean, dizendo que aquilo era antialérgico, só que se tratava de remédio para sono e ele acabou dopando a Jean. Quando a Jean acordou, ela já estava deitada em uma cama no trailer e quando ela acordou, ela escutava umas vozes dizendo que se tratava de dois alienígenas que se chamavam Zeta e Zetra, que eles abduziram ela, pois ela fazia parte de um plano que salvaria a Terra e a família dela de um ataque alienígena. Que para ela poder completar essa missão, ela teria que manter relações sexuais com Robert até os 16 anos de idade e também ter um filho com ele. Caso ela não cumprisse essa missão, quem teria que fazer é a sua irmã Susan, e também toda a sua família iria morrer. Só que essa voz de alienígena que dizia ser Zeta e Zetra, na verdade era a voz do Robert gravada e distorcida. O Robert estava deitado ao lado dela na cama e ele estava todo machucado, dizendo que os alienígenas bateram nele e que o único jeito dos dois escaparem daquilo é ela fazer o que a voz estava mandando. Então a Jane estava bastante horrorizada e também muito assustada com tudo aquilo que ela tinha escutado, só que também ela estava com muito medo pela sua família e também pela sua irmã Susan. Então ela simplesmente disse que cumpriria a missão e lá mesmo o Robert começou a abusar sexualmente da Jean. Esse abuso que a Jean sofreu pelo Robert se repetiu por várias vezes ao longo dos 35 dias que ele tinha sequestrado ela. E durante esse período ela passou escutando essas vozes alienígenas, sofrendo uma espécie de lavagem cerebral. Tanto ela escutava vozes alienígenas, como também ela escutava umas gravações que relatavam algumas coisas sexuais. Enquanto isso, a Mary Ann e o Bob estavam aguardando a sua filha chegar. Ela sabia que ela estava com o Robert, mas ele não tinha permissão de levar a Jean para nenhum lugar. No dia 19 de outubro, 2 dias depois do sequestro, a Mary Ann e o Bob estavam aguardando ainda o Robert levar a Jean de volta para casa. Mesmo ele não tendo a permissão de levar ela, o casal sabia que a Jean estava com ele e eles nem passavam pela cabeça dos dois do que se estava acontecendo. Só no dia 20 de outubro, a Mary entrou em contato com as autoridades, só que no fim de semana a polícia estava meio que num feriado, então estava fechado e ela não queria entrar em contato com a polícia da cidade vizinha, então ela aguardou mais um tempo para poder ligar para a polícia. No dia 22 de outubro, a Mary e o Bob levou o caso até a polícia e eles disseram que a Jean só estava com o Robert em algum lugar e eles não aceitavam o fato da polícia dizer que a filha deles tinha sido sequestrada. Então o FBI foi envolvido no caso e o rosto da Jean começou a ser estampado em todas as mídias. Só que antes mesmo da Jean ter sido sequestrada por Robert, o investigador Peter Walsh descobriu que os pais da Jean permitiram que o Robert dormisse na cama dela durante 4 noites por semana ao longo de 6 meses.
por Robert convencer os pais da Jan que aquilo era necessário. Ele falou que quando era criança ele sofreu um certo tipo de abuso, então dormir com a Jan fazia parte de uma terapia e também para ele poder superar o abuso que ele tinha sofrido na infância. A polícia começou a mostrar o histórico do Robert para Mary Ann e para o Bob, e mesmo eles vendo lá que o Robert tinha um histórico de pedófilo, eles não conseguiam acreditar nisso. O FBI conseguiu localizar a Jan e o Robert em Mazatlán, no México. Todo esse período que ela ficou com ele, ela sofreu uma verdadeira lavagem cerebral, tanto que ela tratava esse período, que é um pesadelo, como férias. Ela não tratava aquilo como sendo uma experiência ruim. Então ela foi convencida a não falar de tudo que tinha acontecido lá e também a não se aproximar de nenhum homem, inclusive o pai dela. E ela demonstrava que tudo que aconteceu com ela estava tudo ok, tanto que ela tinha uma preocupação muito grande com o Robert. No começo do vídeo eu falei da relação de Mary Ann, Bob, junto com o Robert, que ele queria se aproximar do casal e até se ofereceu a ser um conselheiro amoroso para que o relacionamento dos dois de 13 anos não acabasse. Então, com isso, o Robert tinha provas de que tanto Mary Ann como Bob tinha mantido relações sexuais com ele. Então ele usou isso para chantagear o casal a assinar um termo que absolvesse ele de todos os crimes. A Jan já estava com o emocional dela e o psicológico dela totalmente abalado, e isso fez com que ela sofresse a síndrome de Estocolmo. Ela estava convencida que ela estava apaixonada pelo Robert, tanto que ela respondia às suas cartas amorosas, e quando ela ia para a escola, ela demorava muito para retornar para casa, e ela acabou se tornando uma adolescente reclusa e muito reservada. Mesmo o Robert ter tido sequestrado a Jan, ter ameaçado os pais dela, em menos de um ano ele já tinha retornado ao convívio familiar. Ele já estava frequentando a casa dos Broberg, inclusive ele estava tendo relações sexuais com a Jan diariamente, e também ele passou a ter um caso com a Mary Ann que durou 2 anos. O Robert acabou confessando essa traição da Mary Ann, e o Bob logo pediu o divórcio e a custódia das meninas, mesmo ele tendo ciência do que o Robert tinha feito, e mesmo assim ele aceitou ele voltar para o convívio da família. Ele ficou bastante horrorizado com tudo aquilo que o Robert estava confessando para ele. Tudo se repetiu no dia 10 de agosto de 1976, quando a Jan ela escreveu uma carta de despedida forjando seu próprio desaparecimento, só que na verdade ela estava matriculada em uma escola católica em Los Angeles, e ela foi matriculada por Robert com um nome falso. Ela estava usando o nome de Jan Tobler, e ela ficou desaparecida durante 3 meses. Só que a polícia descobriu aonde estava o Robert e eles invadiram o trailer, e lá no trailer ele descobriu um santuário que era totalmente dedicado a Jan. O FBI só conseguiu localizar a Jan no dia 17 de novembro de 1976, e quando ela foi encontrada, ela relutou bastante para poder diferenciar qual era a sua real personalidade ou a personalidade que ela tinha criado com o trauma que ela tinha sofrido. Então ela ficou travando essa batalha interna, pois ela passou por uma lavagem cerebral tão grande que ela não sabia quem era ela realmente. A única coisa que ela ficava repetindo é que ela tinha que cumprir a missão, porque senão a família dela ia morrer, os alienígenas iam invadir a Terra. Então ela estava psicologicamente bastante abalada. A Jan ela ficou com esse sentimento de medo de que os alienígenas poderiam invadir a Terra a qualquer hora e matar toda a sua família, até ela completar 16 anos, que era o período que o Zeta e o Zeta tinha falado para ela que ela tinha que fazer isso durante 4 anos. Então, quando ela se deu conta, quando ela fez 16 anos e se deu conta de que aquilo era tudo mentira, que nada daquilo ia acontecer, ela acabou deixando essa história de alienígena de lado, e ela acabou confessando tudo o que tinha acontecido com ela no trailer para os seus pais, sem nenhuma prova concreta dos crimes.
já que após um ano de que o Robert tinha sequestrado a Jan, a família dela deixou ele conviver de novo lá. A polícia não tinha prova de que aquilo que a Jan estava falando era realmente real, e também o Robert começou a apresentar argumentos válidos sobre a sua insanidade mental. Então ele cumpriu apenas 6 meses de detenção em uma ala psiquiátrica. 20 anos depois de todo esse acontecimento, a Jan e a sua mãe, a Mary Ann, escreveram um livro relatando todos os abusos que a Jan tinha sofrido nas mãos do Robert, inclusive os abusos sexuais e também a lavagem cerebral que ela tinha recebido. Mas tudo que elas tinham descrito no livro, o Robert desmentiu, disse que nada daquilo era real, e também ele chegou a ameaçá-la as duas de morte. Uma dessas ameaças, o Robert acabou atropelando fatalmente um dos seguranças da Jan Broberg, porque ela estava fazendo palestra e ele invadiu o local com o carro. E quando ele estava preso, aguardando a sentença, ele acabou cometendo suicídio. Fora o livro narrando todos esses acontecimentos, a Netflix também lançou um documentário em 2017 que se chama Sequestrada à Luz do Dia, que também relata os traumas que está descrito no livro. Mesmo com o lançamento de livro, mesmo com o documentário, nada consegue explicar como a família Broberg, principalmente os mais velhos, que é a Mary Ann e o Bob, deixou novamente o Robert frequentar a casa da família, já que ele sabia que ele era pedófilo. A polícia mostrou para ele o histórico policial do Robert. Ele também sabia que a filha dele tinha sido sequestrada. Mesmo ela não relatando para os pais dela o que de fato tinha acontecido, ela só contou 4 anos depois, quando ela tinha 16 anos, mas ele já deveria ter uma certa noção do quão perigoso era manter o Robert próximo à família deles, já que tinha um histórico de pedofilia e também tinha o histórico do sequestro e também a ameaça que o Robert fez à família. Então essa confiança que a família Broberg depositava no Robert é uma coisa assim, muito difícil de se explicar. Então pessoal, esse é o fim do vídeo do caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então se você não deixou o like no começo, deixa agora e também se inscreve agora. Até um próximo vídeo. Beijo e tchau!